Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus. Hoje é quinta-feira, já pela graça e pela misericórdia do Senhor. Daqui a pouco nós chegamos no fim de semana mais uma vez. Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Eu venho aqui todos os dias trazer uma palavra do dia para os vossos corações, uma palavra da noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo, porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Todo levante do inimigo, de Satanás, que não quer deixar nós ouvir a palavra de Deus, de você poder compartilhar para outras pessoas, já foi derrubado por terra em nome de Jesus. Você crê? Porque nós servimos um Deus que tudo pode fazer. E eu venho aqui te convidar, se você quer que eu te adote nas minhas orações, eu estou aqui todos os dias para trazer uma palavra para os nossos corações. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para você se inscrever, compartilhar essa palavra, deixa Deus te usar. Você como um canal de bênção na vida do seu próximo, amém? Há muitas vidas, há muitas pessoas que ainda não ouviu falar de Jesus. E não foi por um acaso que você chegou aqui nesse dia, mais uma vez, amém? A palavra de hoje se encontra em Daniel 2, do versículo 21, que diz assim: E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Deus. Daniel, ele foi um jovem escolhido por Deus, né? Ele ficou ali separado e ali no Egito. E Daniel, ele tinha um dom, que era um dom de interpretar sonhos, né? E quando a gente tem um dom, quando a gente tem um chamado diante da presença de Deus, nós passamos por lutas, nós passamos por retaliações, sim, nós passamos por muita dificuldade, nós passamos por abandono, nós passamos por desprezo, nós passamos por tantas coisas que, se nós olhássemos para a direita e para a esquerda, nós não estaremos de pé. Porque nós passa luta, perseguição. Quem tem um chamado de Deus, quem tem um propósito de Deus, tem que aguentar. Nós temos que ter uma costa bem larga para suportar, porque não é fácil, não é fácil. Suportar tudo aquilo que Jesus suportou não é fácil. E Jesus, ele já passou tudo isso primeiro, antes de mim e de você. Então, Daniel ali, ele foi um homem de Deus. Ele não se rendeu diante a outros deuses. Ele não se rendeu diante ao manjário do rei. Mas ele era usado ali. Ele era conhecido ali por ser um servo fiel a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele não se importava com os palácios, com os manjares que ofereciam até ele. Ele se separou. Ele foi separado. E muitas das vezes você não entende que para o Senhor cumprir a promessa na tua vida, Deus, ele precisa te separar, sabia? Ele precisa te preparar, ele precisa te levar no deserto, ele precisa te levar no escondido, no oculto, aonde muitas das vezes o homem não vai te ver. Porque há coisas que nós temos que passar, somente eu e Deus, somente você e Deus. Por isso que todos aqueles que chegam até a promessa têm que passar por um processo. E esse processo nós passamos sozinho. Mas o Senhor, em todo o processo, ele foi comigo, ele é contigo, ele vai ser com nós. Então nós temos que crer, não perder a fé, não perder a esperança e ter força para nós conseguir chegar no propósito de Deus. Muitas lutas a gente passa mesmo, mas a vitória é maior. Amém? Glória a Deus, você crê nessa palavra? E Daniel ali, ele foi um vaso escolhido para interpretar o sonho do rei, e ele interpretou. E aí no final ele fala que o Senhor é o único que pode mudar o tempo, as horas, ele é o único que remove reis, ele tira rei, abate, exalta, humilha, levanta, dá vida, tira vida. Ele estava reconhecendo ali que só existia um Deus, só existe, né? Não existia não, me perdoe. Existe um somente Deus, que é o nosso Pai, e o nosso Pai, ó, que está lá no céu, no trono da glória. Graças a Deus. E ali Daniel,
ele reconhece quem é o Deus dele, porque se ele não reconhecesse, você acha que outros deuses iam livrar ele da cova dos leões, como ele passou? E ali, ele tinha a interpretação, porque ele pedia para Deus, ele entendeu que era somente Deus para dar a sabedoria, porque Daniel ele era homem, pó, pecador, falho como eu e você. Mas ali ele estava falando para Deus que é somente ele que podia dar sabedoria, que é somente ele que poderia dar força, entendeu? Que é somente ele que poderia dar interpretação do assunto sobre o rei. Então eu venho te dizer nesse dia, nesta hora, que tudo que você quiser fazer perante a presença do Senhor, você tem que pedir para Ele te dar sabedoria e força, porque sem Ele você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Sem Ele você não vai conseguir alcançar a promessa. Sem Ele você não vai conseguir alcançar o seu chamado. Então, não se desespere, porque se ainda não veio a interpretação, não veio a sabedoria, não veio a posição, a resposta que você tanto pede, que você tanto precisa, uma hora ou outra vai chegar, mas aguarda adorando, dando glória a Deus. Aguarda o processo, porque o processo dói sim. O processo ele é doloroso muitas das vezes, mas suporta um pouquinho, suporta. Deus ele é contigo, Deus ele é fiel e justo para fazer aquilo que ele prometeu. Amém? Você crê que operando Deus quem impedirá? E Daniel ali, ele consegue interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Então, o que Deus quer falar conosco nesse dia? Que o Senhor, ele vai nos honrar diante dos inimigos. Ele vai nos exaltar diante daquele que tenta nos afrontar ou até mesmo nos falar para que Deus é esse que nós servimos, que não vê o milagre acontecer. Muitas das vezes a gente passamos pela prova e as pessoas não entendem, mas você não é servo de Deus, você não adora esse Deus, por que você tem que passar por isso? Mas não entende que para a gente adquirir experiência, se fortalecer na fé, nós precisamos passar pelo processo. Só que muitos não querem passar pelo processo. Muitos só querem a bênção, muitos só querem a vitória, e não é assim. Ah, você pode me ver na bênção hoje, aonde ela tá, mas ninguém vê o que eu atravessei lá atrás. Ninguém vê tudo aquilo que eu já sofri. Julgamento, calúnia, perseguição, abandono, muitas palavras negativas, palavras de maldição. É muitas coisas que eu e você passamos para nós chegar até onde nós chegamos. Então você vai chegar, você precisa entender que você vai chegar aonde o Senhor quiser que você chegue. Então se você deixar Deus conduzir tua vida, conduzir os seus caminhos, conduzir tudo para você, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, porque você vai chegar. Então apenas confia. Não sei quantos anos que Jesus te prometeu a promessa, que ele falou para você, se já tem 10, se já tem 5, se já tem 20 anos. Não sei, mas se você permanecer na presença vai se cumprir. Agora se você desistir no meio do caminho, infelizmente, você não vai chegar. Então nós temos que ter essa consciência que nós temos que adorar o nosso Deus em todas as horas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos e entender que nós adoramos o dono do Rei dos Reis, o dono da bênção. Eu não quero que você adore, seja aquela adoração somente assim, rasa, somente pelo que o Senhor pode te dar. Não, Ele é Deus, Ele dá as coisas para você se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não vai te dar. Então você tem que entregar nas mãos de Deus e adorar Ele de corpo, alma e espírito em todas as horas. E Ele conhece, viu? Ele sabe o nosso interior. Ele sabe se você é um verdadeiro adorador. Então não questiona o processo do outro, a benção do outro. Abençoa a vida deles. Aqueles que te perseguem, abençoa também. Ora. Aqueles que te invejam, aqueles que lançam contra a sua vida maldição, ore por eles e você vai ver como que Deus vai te prosperar, como que Deus vai te abençoar. Existe um segredo, é nós agradecer a Deus por tudo e orar por aqueles que têm mente pequena, aqueles que te desejam mal, aqueles que na sua frente é um amor, uma palavra de bênção, uma palavra de paz, mas quando você vira as costas, ó, a facada ela entra nas costas. É por eles, é por esses que você tem que orar. Porque há muitos fracos e doentes, né? Assim que fala a palavra de Deus, há muitos doentes que ainda não entendeu, não reconheceu que para a gente chegar na promessa, a gente não precisa passar por cima de ninguém, a gente não precisa humilhar ninguém, a gente não precisa falar mal do outro, a gente não precisa combater, entregar o mal com o mal. Não. Para nós chegar à promessa, nós temos que fazer diferente. Devolve o mal com o bem. Ame mais, faça mais.
Ore mais, que você vai ver Deus operar sinais e maravilhas, assim como ele operou na vida de Daniel. Olha quem foi Daniel. Daniel, ele foi um homem temente a Deus, e Deus dava revelações para ele, sim, porque Deus dá revelações para aquele que busca, para aqueles que pagam o preço, para aqueles que persevera, para aqueles que não desista da vitória. Não desista de buscar, não desista de clamar. Daniel, ele não desistiu. Até mesmo quando ele foi lançado na cova dos leões, os inimigos, aqueles que acusaram ele, que ele estava orando, o que ele estava fazendo, gente? Ele estava orando a um Deus vivo, ele não estava fazendo mal para ninguém. Aqueles que acusaram, que foram falar dele para o rei, sabe o que aconteceu? Depois o rei colocou ele e toda a sua família. Toda a família daquele povo que se levantou contra a vida de Daniel pagou o preço, até os inocentes, que são as crianças e mulheres. Para e pensa. Ai daquele que mexe com o ungido de Deus, você é ungido do Senhor. Não há ninguém, nada, que venha querer nos atacar, porque nós somos escolhidos, nós somos ungido do Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, o nosso Pai e Salvador Jesus Cristo. Então não se preocupe, não se preocupe com o que falam, com o que vejam, com o que agem, da forma que agem com você. Entrega nas mãos de Deus. Vai para o joelho, vai para oração. Descansa o teu coração, ele é fiel. Ele é justo, viu? E ele não fica devendo nada para ninguém. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui tão forte nessa manhã, porque Deus está falando. Eu não sei qual que é a pessoa, qual é o endereço certo, mas vai chegar. E Deus fala hoje contigo, não desista, persevera assim como Daniel perseverou. Você quer sonhos? Você quer receber revelação do céu, de Deus? Então busca mais, se humilha mais na presença de Deus, mas se humilha nos pés da pessoa que tem que ser a certa, que é nos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chora para Deus, clama para Deus. Viva para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e o resto você vai ver, Deus trabalha por tudo. Vive pela fé. Eu vivo pela fé. E eu não tenho vergonha de falar disso. Eu vivo pela fé porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. E Deus, ele é fiel na minha vida. E ele vai continuar sendo. Não há inferno nenhum que vai impedir, atrapalhar aquilo que Deus projetou para minha vida e para a sua vida. Então, se você crer, você vai digitar aí, você vai escrever dessa forma nos comentários. Eu vou viver o melhor de Deus para minha vida. Glória a Deus, se você obedecer, você vai viver. Então escreve aí, eu vou viver o melhor de Deus para minha vida. Se você crer, receba. Fala, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para Deus nos despertar mais e mais? Espírito Santo de Deus, muito obrigada por mais um dia, por essa palavra gloriosa que o Senhor quer e tem falado nos nossos corações através da vida de Daniel. Eu creio que muitos conselhos, muita sabedoria o Senhor nos ensinou no dia de hoje. E eu quero te pedir para cada um dos teus filhos, aqueles que têm a promessa, mas desistiu, pararam no meio do caminho por causa das lutas, das perseguições. Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, para cada um dos teus filhos continuar te buscando e esperar o dia da promessa. Não querer apressar com as mãos, mas saber esperar o seu tempo, porque tu és um Deus que muda o tempo e as horas. E o Senhor pode mudar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o meu tempo agora. Coisa de 1 minuto, o Senhor pode mudar o tempo dos teus filhos, coisa de 1 minuto. O Senhor é Deus. Todo o controle está nas tuas mãos. E operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. E eu te louvo, Pai, eu te exalto, eu te agradeço porque tu és fiel, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, vai tocando agora em cada vida, cada pessoa que agora ouve comigo essa oração. Entra na vida, renova as promessas hoje. Renova o chamado, renova as forças, dá sabedoria, livra de todo perigo, de todo mal. Entra com a tua providência, Senhor, na vida de cada um. É o pedido que eu te peço, abençoa esse dia, a nossa casa, o nosso lar, nossa família, o nosso trabalho. Cobre-nos com o teu sangue, livra de todo acidente, de toda seta, de toda maldição que já foi cancelada agora em nome de Jesus. Eu só te dou graças porque tu és fiel. Amém? Glória a Deus, você crê que Deus é fiel na tua vida? Então, ó, bora pra cima, não entristeça. Se alegra no Senhor, porque a vitória está vindo. E se o Senhor deixar, logo mais eu estarei aqui para trazer uma palavra da noite para os nossos corações. Não perca, deixa Deus te usar. Ouve a palavra de Deus, ouve aquilo que o Senhor quer falar contigo todos os dias. Que em nome de Jesus eu estarei aqui de noite.
Que Deus abençoe e te guarde. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E olha, não se esqueça de compartilhar essa palavra. Deixa Deus te usar e se inscreva no canal. Dá o seu joinha. Ativa o sininho que todos os dias vai chegar para você mais uma oração direto, do trono da glória. Amém? Fiquem todos na paz.